E você, José Roberto Moreno? Então, Júlio, a nossa história é um pouco mais complexa do que isso, na verdade, né? Eu nasci numa igreja pentecostal, eu nasci numa igreja chamada Volta de Cristo, que ficava aqui na Vila Prudente, né? Meu pai já era pastor nessa igreja quando eu nasci, né? Meu pai hoje tem 87 anos de idade, 62 anos de sacerdócio, meu pai tem. Né? E ele já era pastor, ele teve o chamado pastoral e foi e assumiu a igreja. Numa igreja pentecostal, diferente de algumas da presbiteriana, por exemplo, onde eu tive um convívio bastante próximo também, você não se exigia uma formação. Mas apesar de não se exigir a formação, meu pai foi à luta, ele foi buscar a formação, ele se formou em teologia, né? E logo ele ficou muito visado. Então ele sempre foi procurado por igrejas grandes para ele participar. E ele foi para o Ministério de Ipiranga, que é aquela igreja da Ricardo Jafé aqui em São Paulo. Para quem mora em São Paulo, aquela igreja da Ricardo Jafé que tem um relógio em cima. E o meu pai trabalhou nessa igreja por mais de 60 anos. Né? Dali, aquela igreja é sede de um ministério que são 800 igrejas, né? 800 e poucas igrejas. E meu pai sempre dirigiu as maiores igrejas do ministério, a igreja de Osasco, a igreja de Jabaquara, tinha uma igreja muito grande em Brasília, que meu pai esteve uma época lá também, né? As coisas boas de ser filho de pastor é que você tem algumas portas pré-abertas para você em algumas situações, né? Em algumas coisas que você precisa e que você precisa de acessos, de contatos, você de alguma forma você tem isso. Não que eu usasse isso muito, mas não, mas enfim, era o que se apresentava. E as coisas não tão boas de ser um filho de pastor é que eu nasci numa igreja que era extremamente rígida, extremamente complexa em termos de rigidez, né? E eu com 9 anos de idade, meu pai com medo de nos perder, né, a mim e ao meu irmão, né, a gente com 9 anos de idade, nós morávamos muito próximos, eram quase vizinhos da igreja presbiteriana de Vila Prudente, da Rua Cananéia. Nós morávamos ali. E eu sempre fui muito atento às coisas, eu vi o pessoal saindo para ir jogar bola da igreja. E na minha igreja a gente não podia jogar bola, por exemplo. Né? Isso como criança, né? E meu pai, então, ele me levou até o pastor Cireu, levou a gente até o pastor e falou assim: olha, meu filho pode jogar bola com vocês, já que ele quer jogar, porque na lá ele não pode jogar. Meu pai é muito atento nisso. Né? E aí a gente começou a se aproximar com o pessoal da Igreja Presbiteriana de Vila Prudente, que foi aonde que eu recebi, onde eu estive mais tempo mesmo dessa minha adolescência e infância. Então, eu com 9 anos de idade, eu saí da igreja pentecostal, entre aspas, mesmo sem ter consciência exatamente do que significava isso na época. Fui levado a uma igreja presbiteriana, me tornei membro dessa igreja e fiquei nela até o meu casamento, né? Mas, enfim, o bom que eu tive, um pai, mesmo um pastor de uma igreja que fosse extremamente tradicional, extremamente tradicional e rígida, ele observou de que a gente poderia ter opções distintas, opções diferentes. De alguma forma, ele me manteve cristão, me manteve crente por conta de uma ação como essa, por exemplo. Né? Numa outra live que a gente fez no passado, Júlio, eu falei para você, né? Eu me mantive crente por conta das ações para-eclesiásticas que existiam na minha fase de juventude. Eu estou falando de Jovens da Verdade, eu estou falando de Cristo Salva, que é o tio Cássio, eu estou falando de outras tantas igrejas. A igreja da Assembleia de Deus em si, onde meu pai foi pastor, ela foi extremamente importante para mim, principalmente por conta de acolher o meu pai da forma como queria ter feito. Ter o meu pai como pastor, ver o meu pai como pastor, como eu não o via, né? Isso foi tratado assim como Oséias, né? Isso foi tratado muito em terapia posterior, né? Para a gente poder entender o que é que se passou, né? Mas tem muita história atrás disso também, tem muita coisa. Mas existem coisas que foram muito boas, eu tenho um profundo respeito pelo ministério do meu pai, né? Embora hoje ele não exerça mais, meu pai já está com
com Alzheimer já um pouco mais avançado, né? Você conversa com meu pai hoje e ele não lembra o meu nome, por exemplo. Mas você fala para ele, papai, o que está escrito lá em Jeremias 2:3? Esse texto é muito bom. E recita o texto inteiro e ainda comenta e ainda ensina, né? Então, isso é muito importante.